Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana e hoje é dia 23 de novembro. Estamos quase acabando o mês de novembro. E aí, a gente vai lá para a língua portuguesa. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é: vocês fizeram a tarefa, a capa do livro, a quarta capa do livro? Vocês fizeram isso? Tá na última videoaula. Quem não fez, vai lá na última videoaula e faça. Depois que vocês fizeram, vai ter uma tarefinha para vocês fazer hoje de língua portuguesa, que é a última página de língua portuguesa. Que aí agora vocês vão fazer a biografia de vocês. Lembra quando a Pro leu com vocês a biografia do Luiz Fernando Veríssimo? Lembra que na biografia a gente fala da gente, né? Da nossa história, o que a gente faz, onde a gente nasceu. Então, aqui na página 64 de língua portuguesa, vocês vão fazer a biografia de vocês. E aqui tá tudo certinho, ó. Vocês vão colocar nome completo, data de nascimento, onde nasceu, onde que você mora, que cidade que você mora, onde você estuda, o que você pensa em ser quando crescer e um autorretrato que vocês vão desenhar vocês mesmos. Então, quando eu falo autorretrato, é eu fazer um desenho meu mesmo, do meu rosto, ok? Com as minhas características. Então, vocês vão escrever aqui a biografia de vocês. Pronto, mas é para colocar uma resposta embaixo? Não, vocês vão escrever em forma de texto. O nome, por exemplo, o meu nome é Ila Fabiana, tarará, eu nasci na data tal, na cidade tal, atualmente moro em Nova Londrina, eu estudo no Colégio Pequeno Príncipe, quando crescer eu penso em, entendeu? Em forma de texto, tá? E aí, a gente vai para ciências, ok? Ciências. E aí, em ciências, a gente vai lá na página 23. Ar por todos os lados. A gente estava até agora falando sobre o solo, né? Que é um recurso natural extremamente importante para nós, seres humanos, né? Pra gente poder sobreviver aqui no planeta Terra. E agora a gente vai falar sobre o ar. E o ar, gente, vocês acham que o ar é tão importante quanto o solo? Vocês acham que não? Ó, o ar está por todos os lados, misturado à água, entre as partículas do solo, no ambiente em que vivemos e até dentro do nosso corpo. A vida dos seres humanos e a de muitos outros seres vivos dependem da presença de ar. Apesar disso, estamos tão acostumados a viver cercados de ar que, às vezes, até nos esquecemos de que ele existe. Neste capítulo, você vai aprender mais sobre o ar e os fenômenos relacionados a ele que acontecem em nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá na página 24. Observe a obra de arte O Vento, de Félix Vallotton. Então, a gente tem aqui uma obra de arte, parece uma foto, né? Quando vocês olham essa obra de arte, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O nome da obra de arte é O Vento. E o vento é feito do quê? Aqui a gente tem 3 questõezinhas que eu quero que vocês respondam. Vocês sabem que sempre que tem questões na apostila e não tem espaço para responder, vocês podem fazer no caderno de vocês, ok? Então, ó, número 1. Em quais elementos da obra de arte é possível perceber a presença do ar? Então, aqui, nessa obra de arte, vocês conseguem perceber a presença do ar? E aonde que vocês conseguem perceber? Escrevam aí, tá? Vocês conseguem perceber pelo formato das árvores, que provavelmente é o vento, né, que tá fazendo? Escrevam aí. Qual é a relação entre vento e ar? Qual que é a relação que vocês acham que existe entre vento e ar? Escrevam aí, tá? As obras de arte podem nos despertar diferentes sentimentos e nos fazer imaginar histórias. Como você descreveria a imagem dessa obra se estivesse nela? Gente, então eu quero que vocês olhem para essa obra de arte e como que você descreveria essa imagem, a imagem dessa obra se você estivesse ali.
Então, quando eu olho para essa imagem, eu penso em várias coisas. A gente vê que o dia tá bem escuro, né? Ali, a gente vê que o ambiente é uma floresta, né? Uma selva. E a gente vê que o vento tá extremamente forte. Então, escrevam aí, tá? O que é o ar? Por ser invisível e por não conseguirmos segurar o ar em nossas mãos, se a gente tentar pegar, a gente não consegue. Muitas vezes nos esquecemos de que ele está ao nosso redor. Então a gente está aqui, eu tô aqui gravando a aula de vocês e eu não percebo o ar, mas eu sinto. Cada vez que eu respiro, eu sinto o ar. E se eu fechar o meu nariz, fechar minha boca, vai acontecer o que comigo? Eu vou ficar sem ar. E sem ar acontece o quê? Vocês já sabem. Então, a gente não pode ver, a gente não pode pegar, mas a gente pode sentir o ar, né? Ó, o ar é formado por uma mistura de gases e ocupa todo o espaço à nossa volta. Por exemplo, um copo vazio, na verdade, está cheio de ar. Então, o ar ocupa todo o espaço à nossa volta, tá? Para ver o ar entra até nos minúsculos espaços entre as partículas do solo. Para identificarmos sua presença, podemos mergulhar uma porção de solo bem seca em um recipiente com água. Então, ó, a gente consegue ver, a gente pega lá um pedacinho de solo bem seco e coloca num copo. A gente consegue ver bolinhas, né, bolhas subindo. Isso, sempre que tem uma bolha, é o quê? A presença do quê? De ar. A água entra nos espaços entre as partículas do solo, os quais estavam ocupados pelo ar. Então, o ar que sai do solo forma pequenas bolhas na água. Você sabia que, apesar de não enxergarmos o ar, podemos perceber o vento nas folhas das árvores balançando ou senti-lo em nossa pele? O vento é o ar em movimento e pode ser usado para gerar energia. O vento é o ar em movimento. Então, quando eu faço assim, quando eu fico me abanando, eu pego a força da minha mão e eu vou espalhar o ar aqui com velocidade. O vento. Faz um ventinho, né? A gente faz assim. Por exemplo, é o vento que faz as pás dos aerogeradores girarem, transformando esse movimento em energia elétrica. O movimento dos aerogeradores é muito semelhante ao dos cataventos. Então, vocês lembram daqueles cataventos que vocês tinham quando era criança? Aqui no material de apoio até tem um catavento se vocês quiserem fazer, tá? Então, a gente tem os aerogeradores, assim, tem alguns lugares do Brasil que a energia elétrica é gerada através do vento, tá? Aí a gente vai agora para a página 27, tá? A página 26 a gente não vai fazer agora. Do que é feito o ar? O ar é uma mistura de gases, então o ar ele é transparente, invisível, a gente não consegue ver, mas ele não tem só oxigênio, ele tem uma mistura de gases. Então ele tem o gás nitrogênio, é uma mistura do gás nitrogênio, do gás oxigênio e do gás carbônico, ok? A quantidade de cada um dos gases que compõem o ar varia. Então a quantidade, né, o tanto de gás carbônico, o tanto de oxigênio vai variar. Por exemplo, se pensarmos que uma garrafa está cheia de ar, o gás nitrogênio estará presente em maior quantidade, o gás oxigênio em menor quantidade e o gás carbônico e outros gases em quantidade ainda menor. Então, o ar dentro de uma garrafa, a maior quantidade é nitrogênio. Além desses gases, no ar também podem estar presentes vapor d'água, partículas de poeira, fuligem e outras impurezas em quantidade variáveis dependendo do local. Às vezes, quando entra o sol assim pela janela, a gente consegue ver umas partículas assim, né, no ar se misturando, né, de poeira. Ó, então eu tenho um exemplo aqui da garrafa, tá? Ó, com as bolinhas. Então, o gás nitrogênio é o que tem maior quantidade, olha lá as bolinhas. Olha o gás carbônico, uma bolinha de gás carbônico, né? O gás nitrogênio está presente em maior quantidade no ar. Ele é usado no crescimento de plantas e animais. O gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos e o gás carbônico é usado por plantas e algas na fotossíntese. Então, os três gases são extremamente importantes para a vida na Terra, tá? Fábricas, veículos, queimadas, entre outras atividades humanas, podem produzir poluentes que se misturam ao ar. O ar poluído provoca problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios.
A poluição do ar é um problema grave nas grandes cidades, mas existem formas de reduzir ou evitar que ela ocorra. A gente já conversou muito sobre a poluição, né? Então eu tenho aqui, ó, em grandes cidades o ar poluído forma uma névoa, gente. Olha a quantidade, olha a poluição nessa cidade aqui, gente, é inacreditável, né? Com a ajuda de um adulto, pesquise medidas que podem ser tomadas para reduzir a liberação de poluentes no ar na cidade onde você mora, tá? Então vocês podem pedir ajuda pro pai, pra mãe, pra alguém para pesquisar sobre isso aí, tá bom? Reduzir a poluição. E agora a gente vai falar sobre a atmosfera. E a gente ouviu muito falar sobre a atmosfera quando a gente estava estudando sobre o planeta Terra, né? Sobre os outros planetas. E agora a gente vai aprender mais um pouquinho sobre essa camada fininha aí da atmosfera, mas que é extremamente importante. Então vamos lá. A imagem da parte da Terra vista de um satélite espacial. Nela é possível observar que a atmosfera é uma fina camada azul entre a superfície do planeta e o espaço. Olha, vocês conseguem ver? A atmosfera. A camada de ar formada ao redor da Terra é chamada de atmosfera. Ela se estende desde a superfície do planeta Terra até o seu limite com o espaço. Em comparação com o tamanho da Terra, a atmosfera é bem fininha, é muito fina. Mesmo sendo apenas uma fina camada, sem a presença da atmosfera não haveria vida em nosso planeta. Isso porque é na atmosfera que acontecem os fenômenos do clima, como a formação de nuvens e as chuvas. É na atmosfera que é absorvida parte do calor do Sol que chega na Terra. Então imagina se não tivesse a atmosfera, nossa, a gente já estava tudo queimado, né? Mantendo uma temperatura média que possibilita que a água se mantenha líquida e que os seres vivos e toda a superfície não congelem. São filtrados alguns tipos de raios solares que prejudicam os seres vivos. É na atmosfera que está presente o gás oxigênio, usado pelos seres humanos e outros seres vivos na respiração. É na atmosfera que está presente o gás carbônico, usado pelas plantas e algas para realizar a fotossíntese. O ar não se distribui igualmente na atmosfera. Nas regiões próximas ao mar, a quantidade de ar é maior. Então, nas regiões próximas ao mar, no nível do mar, a quantidade de ar é maior. Já em regiões muito altas, os gases que formam o ar ficam mais separados uns dos outros, reduzindo a quantidade. Então, olha ali uma fotografia da menina, provavelmente está no alto de uma montanha, porque tem neve e tal. Em lugares muito altos, como o topo de montanhas, a quantidade de ar e, consequentemente, de gás oxigênio é menor. Por isso, algumas pessoas usam cilindros de ar comprimido para evitar desmaio e náuseas. Agora a gente vai falar sobre o ar e os seres vivos. Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez, antes mesmo de chorar, foi respirar. Ou seja, encher seu pulmão de ar para depois soltar o ar e depois chorar. Desde então, o ar entra e sai de seu corpo a todo momento, mesmo enquanto você dorme. Então, a gente dorme, a gente não faz mais nada, a gente nem lembra, mas a gente continua respirando, tá? É um movimento involuntário do nosso corpo. O movimento de entrada do ar nos pulmões é chamado de inspiração. Então, toda vez que o ar entra, inspiração. E o movimento de saída do ar dos pulmões é chamado de expiração. Então, inspiração, expiração, ok? Observe nas imagens o que acontece quando você respira. Então, a gente tem ali a primeira imagem, inspiração, e a segunda, expiração, tá? Na inspiração, o ar entra nos pulmões e o gás oxigênio do ar passa para o sangue. Então, quando a gente respira, o ar entra no nosso pulmão e toda a partícula de oxigênio vai para a nossa corrente sanguínea. E o que a gente solta? O sangue leva o gás oxigênio para todas as partes do corpo. Ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões e sai do corpo na expiração. Então, a gente puxa o ar, o oxigênio vai para o sangue e ao mesmo tempo o sangue já está mandando o gás carbônico para os pulmões de volta e quando a gente solta, já é gás carbônico. Então, eu puxei oxigênio, soltei gás carbônico.
O músculo diafragma, situado abaixo dos pulmões, ajuda no movimento de entrada e saída do ar. Então, é um músculo que ajuda o ar a entrar e ele ajuda o ar a sair. Ok? Você sabia que o soluço é causado por um descompasso entre o movimento do músculo diafragma e a entrada e saída de ar do corpo? Então, quem aí já teve soluço? Gente, então o soluço é quando o diafragma, ele sai um pouquinho, descompasso, ele sai da ordem, então, da entrada e saída do ar. Então, a gente dá uma puladinha, um soluço. Isso acontece quando, em vez de contrair para a entrada de ar nos pulmões, esse músculo relaxa e quando deve relaxar para sair, ele contrai. Nesse momento, soluçamos. É quando o diafragma tá meio doido e aí ele faz ao contrário, tá? Assim como os seres humanos, outros animais, plantas e a maior parte dos micro-organismos precisam absorver oxigênio para se manter vivos. Os seres vivos que se desenvolvem em ambiente terrestre absorvem o gás oxigênio da atmosfera. Já os peixes e outros seres vivos aquáticos absorvem o gás oxigênio que está dissolvido na água. Dissolvido é misturado, tá? Na água. Aí agora eu tenho lá, ó. A maior parte dos peixes não tem pulmões. Eles retiram o gás oxigênio da água por meio de órgãos chamados de brânquias, que é uma aberturinha que fica. Vocês já viram uma partezinha aqui do peixe que ela fica abertinha? O nome dessa abertura são as brânquias, tá? Então a água entra pela boca e segue para as brânquias. As plantas respiram o tempo todo. Na respiração, o gás oxigênio e o gás carbônico entram e saem do organismo das plantas através de orifícios microscópicos presentes principalmente nas folhas. Então, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. Então, por orifícios, por buraquinhos microscópicos, ou seja, que a olho nu, olhando assim, a gente não consegue ver. Como esses seres vivos respirando o tempo todo, como o gás oxigênio da atmosfera, como que o gás da atmosfera não acaba? Se a gente está respirando toda hora e esse gás não acaba nunca? A resposta está nas algas, nas plantas e em algumas bactérias que liberam o gás oxigênio na atmosfera durante a fotossíntese. Então, algumas algas, as plantas e algumas bactérias, elas absorvem o gás carbônico e elas soltam para o planeta o oxigênio. E é esse oxigênio que a gente respira. Então, gente, sem as plantas, sem as algas e sem essas bactérias, o oxigênio poderia acabar? Sim, o oxigênio poderia acabar? Sim. Então quer dizer que o desmatamento, as queimadas, tudo isso prejudica a nossa respiração com toda certeza, ok? Então, nós só estamos vivos e conseguimos respirar o nosso querido e amado oxigênio por conta das algas, das plantas e de algumas bactérias, ok? Nesse processo, esses organismos utilizam gás carbônico, água e luz solar, produzindo glicose, que é seu alimento, e liberando gás oxigênio no ambiente. Observe o esquema. Então, aqui a gente tem a planta, ó, entra a luz do sol, água e gás carbônico, e na fotossíntese elas liberam o oxigênio para que nós, seres humanos, podemos respirar, tá? Na fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico da atmosfera e libera o gás oxigênio. Esse processo acontece na presença de luz solar, tá? Então, agora, eu tenho aqui algumas atividades da página 31 e da página 32 para vocês fazerem de tarefa, ok? Referente a tudo que a gente aprendeu até agora. E aí, lá a atividade 6 vocês não precisam fazer, tá? Façam até a atividade 5 só da página 32. E aí, hoje a gente tem aula 1h30, vocês já sabem, e a gente vai trabalhar um conteúdo de geografia, ok? Na aula hoje à tarde. Não percam essa aula. E aí, uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês, que as avaliações já estão liberadas lá no portal, mas eu quero que vocês façam primeiro língua portuguesa e matemática, que foi o que a gente já terminou o conteúdo, tá? Ciência, geografia e história vocês deixem para fazer por último. Estamos combinados? Estamos combinados? Então tá bom. Então é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até daqui a pouquinho. Beijo!